Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estou aqui para ministrar uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula ela é dedicada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na segunda série do ensino médio. E o tema da nossa videoaula é Sociologia, estudo da vida do homem em sociedade. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês observem em tela. Eu tenho aí a palavra sociologia e, estrategicamente, eu dividi a palavra sociologia em duas cores. Sócio, que vocês estão visualizando na cor azul, e logo abaixo existe, digamos assim, uma informação a respeito desse fragmento da palavra sociologia, do latim socius, que significa sociedade. E a outra parte da palavra sociologia, no caso logia, na cor verde, que vem do grego, logos, que significa ciência. Em síntese, a sociologia, ela é uma ciência que tem como objeto de estudo compreender a sociedade. Ou seja, cada ciência, seja uma ciência da área de humanas, seja uma ciência da área das exatas ou da área das ciências da natureza, toda ciência ela tem um objeto de estudo. E o que é esse objeto de estudo, professor? É justamente o que a ciência estuda. Por exemplo, o que estuda a física? O que estuda a biologia? A psicologia estuda o quê? Ou seja, cada ciência dessa possui o seu campo de atuação. E eu estou afirmando a vocês que o campo de atuação da sociologia é justamente compreender a nossa vida em sociedade. Agora nós também precisamos resgatar um pouco a historicidade do surgimento da sociologia. Essa ciência, ela sempre existiu? Não, nem sempre. Nós identificamos na sociedade, em outros momentos históricos, estudos sociológicos, pesquisas a respeito da dinâmica da vida em sociedade. Então, nem sempre a sociologia ela foi uma ciência existente. E eu afirmo a vocês, a sociologia ela surgiu numa conjuntura histórica em que nós tínhamos a sociedade feudal, com as suas características políticas, econômicas e sociais, e nós sabemos que todo o modo de produção feudal foi substituído pelo atual modo de produção capitalista, ou seja, tivemos o desaparecimento de um ordenamento político, econômico e social que foi substituído por uma nova realidade política, econômica e social, que é justamente o capitalismo. Agora, só política, só economia, só questões sociais? Não. Entra também as questões culturais, as questões ideológicas, as questões vinculadas ao conhecimento, enfim, a todos aqueles elementos que explicam justamente a dinâmica da vida em sociedade. E por que a sociologia ela não surgiu? Por que ela já não era uma ciência, por exemplo, atuante à época da Idade Média, à época do feudalismo? Porque nós sabemos que a sociologia ela é uma ciência e o conhecimento científico não era a base, não era o cerne, digamos assim, do modo de produção feudal que dispunha de uma forma de conhecimento, de uma forma de explicar tudo aquilo que ocorria na realidade, completamente baseado nos dogmas religiosos. Então, ocorreu essa substituição do conhecimento religioso para o conhecimento científico, várias ciências surgiram, dentre elas a sociologia. E quer queira, quer não, com as transformações que se deram, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, algumas situações que antes não existiam passaram a existir. Por exemplo, a época da sociedade feudal, ninguém falava de desemprego. O desemprego ele surgiu a partir do momento que nós tivemos o estabelecimento da indústria. A indústria que marcou a Revolução Industrial, junto com o surgimento das máquinas, não conseguiu
abarcar, não conseguiu contemplar toda a mão de obra disponível. Muitas pessoas conseguiram trabalho, justamente na indústria, mas muitas pessoas não conseguiram essa oportunidade de trabalho e ficaram desempregadas. Consequentemente, a violência aumentou, a criminalidade aumentou. As próprias cidades que não dispunham, digamos assim, da infraestrutura para acolher a demanda de pessoas que estavam migrando do campo para a cidade, também não apresentavam a infraestrutura necessária. Então, a partir dessa conjuntura, nós temos o quê? Problemas sociais que até então não eram vivenciados. Então, era absolutamente imprescindível compreender a origem desses problemas e não só compreender, mas apontar justamente para soluções. A partir de agora, eu vou começar a apresentar a todos vocês alguns conceitos sociológicos que são absolutamente fundamentais. Então, visualizem. Primeiro, nós temos o conceito de interação social. E o que é interação social? Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades. Por meio dos processos interativos, o ser humano se transforma num sujeito social. Isso implica dizer o quê? A partir do momento que eu vivo em sociedade, eu preciso estabelecer, interagir, ter contato com outras pessoas. Então, por exemplo, uma aula ministrada em sala de aula, há uma interação entre os alunos, da mesma forma que há uma interação entre o professor e entre aqueles alunos. É um contato, é um conteúdo que está sendo ministrado, que precisa ser explicado, é uma dúvida que o aluno ele precisa sanar. Da mesma forma que, por exemplo, no ambiente de trabalho, os profissionais, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua atribuição, acabam também interagindo entre si. Vamos a mais um conceito. Visualizem o processo de socialização. O que é? O processo de socialização é fundamental para a construção das sociedades em diversos espaços sociais. É através dele que os indivíduos interagem e se entregam por meio da comunicação, se integram por meio da comunicação, ao mesmo tempo que constroem a sociedade. Nós interagimos. Percebam que o conceito de interação social, ele vincula-se ao conceito de socialização. Porque quando eu paro para analisar a socialização, eu estou analisando os espaços existentes na sociedade em que a interação, ou seja, o contato entre os indivíduos, ele vai ocorrer. Quais são esses espaços de socialização? A família já começa pela sua casa. A escola é um espaço de socialização. O ambiente de trabalho, uma praça, ou seja, qualquer lugar, qualquer espaço em que permite, digamos assim, o agrupamento de pessoas, em que as pessoas elas podem estar, em que ali elas podem dialogar, elas podem conhecer umas às outras e etc, etc. Então eu estou me socializando, eu estou interagindo, eu estou me integrando justamente em relação à vida social. Vamos visualizar mais um conceito fundamental na sociologia. Vocês visualizam aí uma pirâmide. A pirâmide está um pouco fragmentada e cada pedacinho da pirâmide há um agrupamento, há um número de pessoas. Nós temos aí a seta estratificação social. Estratificação social é um termo que nós utilizamos na sociologia justamente para poder designar a fragmentação do indivíduo. Ou seja, sempre há estratos na sociedade. Essa fragmentação, ela vai receber denominações específicas que obedecem às peculiaridades da sociedade em uma determinada conjuntura histórica. Por exemplo, como nós estamos no capitalismo,
a nossa estratificação atual é uma estratificação em classes. Então, quando eu digo classes sociais, eu estou citando a estratificação social que é referente ao nosso atual modo de produção. Por exemplo, a época da sociedade feudal, nós tratávamos das castas, um outro tipo de estratificação social absolutamente adequada àquele cenário social. Agora, com base nas explicações que eu acabei de apresentar a todos vocês, vamos exercitar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, uma questão e 4 possibilidades de resposta. Acompanhem com atenção a leitura. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original na medida em que, letra A, entende-se que as sociedades são como organismos vivos com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. Letra B, é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. Letra C. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, todas as formas de interação humana no mundo social. Letra D. Deixou de ser uma área do conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. Vamos visualizar a alternativa correta? Letra C. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem em termos absolutos todas as formas de interação humana no mundo social. Ou seja, a dinâmica das nossas relações sociais, conforme vocês puderam observar na alternativa correta, elas são infinitas. Tratar da sociedade, tratar da convivência social não é como um cálculo matemático em que eu tenho a exatidão. 2 mais 2 pode ser explicado de diferentes formas, mas o resultado sempre vai ser 4. Isso é objetivo, isso é exatidão. Quando nós falamos da vida em sociedade, nós não estamos tratando de questões exatas, mas de questões completamente subjetivas. Prezados alunos e alunas, estou finalizando esta videoaula. Desejo um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.